Alô? Oi? Olá, bom dia, Dulce. Bom dia. Tudo bem por aí? Tudo certo e com você? Também. Maravilha. A nossa imagem e som está a funcionar perfeitamente e Perfeito. vamos dar aqui início a esse nosso encontro. Que desde já, e como aqueles que nos vêm acompanhando, eu dou as boas-vindas a todos os outros também. Aqui é esse nosso momento de reflexão, onde com convidados especiais, como temos tido, nós iremos aqui não só realizar, mas também provocar reflexões sobre temas que são temas considerados relevantes aqui na via consenso. Nós estamos, quer eu, quer a Ale, muito felizes aqui com a sua presença, interesse, participação, o que desde já começamos também por agradecer, e vamos ficando também à disposição para responder às colocações que vocês forem colocando aí através do nosso chat. Então, vamos lá, tudo a postos aí para começarmos. Hoje, em particular, o nosso momento de reflexão, nós vamos falar sobre mediação escolar. E tenho a grata satisfação de ter aqui a companhia da Alessandra Vick, que não só é uma excelente profissional, como ela tem um percurso de uma experiência pessoal e profissional aí pelo Brasil e também pela Europa. A Alessandra, ela é mediadora, advogada, professora, mestre em Direito na área de Ciências Jurídico-Políticas, aí com dissertação sobre a mediação ambiental pela Universidade de Coimbra, e uma especialização também em negociação, mediação e resolução de conflitos pela Universidade Católica Portuguesa, em parceria com o ICFML, por quem ela é certificada. Bem-vinda, Alessandra, muito obrigada pela tua disponibilidade e pelo interesse aqui em termos esse momento de reflexão que vai passar rápido, e vamos aproveitar aí bem, então, muito bem-vinda. Muito obrigada, Dulce. É um prazer estar aqui. Desejo bom dia a todos que estão aqui presentes e agradeço pelo convite e por essa oportunidade. Estou muito feliz com esse nosso encontro. Obrigada, meu bem. Bom, Ale, vocês já viram que é essa doçura de pessoa, e aquilo que nós hoje combinámos de conversar foi um pouco sobre a mediação escolar. Esse tema é um tema que já é um tema antigo na minha praça e na minha experiência, e que eu tive aí a feliz companhia do interesse da Ale em relação ao mesmo, e começámos a trocar figurinhas e a partilhar aí também experiências, e é exatamente esse o objetivo deste nosso encontro de hoje, para integrar todos sobre o mesmo, e até porque é um tema que tem algumas confusões, como em geral tudo o que é novo gera confusão, porque existe ainda um certo desconhecimento, e por conta disso, aquilo que seria interessante nós começarmos aqui por começar a falar é exatamente nós passarmos com um conceito do que seria mediação escolar, ou melhor, do que é mediação escolar. Eu, em particular, quando escutei o tema mediação escolar lá atrás pela primeira vez, fiquei bem curiosa, porque não conseguia imaginar uma série de questões. Então vamos começar por aí, não é, Ale? Você quer começar por trazer aí um conceito para nós desenvolvermos? Perfeito, Dulce. De uma forma assim, tentando trazer de uma forma simplificada, eu acredito que a mediação escolar ela seja essa prática, né? Utilizando as técnicas de mediação para resolver os conflitos no contexto escolar. Agora, o método em que a forma como isso é feito é que nós temos diferentes abordagens, né? Até hoje nós iremos mostrar a partir da nossa experiência. Então, tanto a Dulce irá mostrar a experiência em Portugal quanto aqui no Brasil, quanto eu, que já estou aqui com o Rio Alegre, que depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas de uma forma assim, resumida, é justamente isso, é solucionar o conflito de forma consensual, através do diálogo, no contexto escolar. Dulce, por favor, fique à vontade então, para acrescentar. Complementando aí o que a Ale nos está trazendo, quando nós falamos em mediação escolar,
a tendência é nós pensarmos sempre que vamos falar num mediador que vai trabalhar o conflito entre, por regra, os alunos. Mas o conceito de mediação escolar e a noção de mediação escolar, ela precisa de ser muito mais abrangente, muito mais ampla do que esse conceito limitado. Eu brinco que nós temos duas fábricas de conflitos nas nossas relações. Uma dessas fábricas é na área da saúde, por conta da complexidade que a área da saúde implica de multidisciplinariedade e de muitos profissionais para alcançarem essa prática. E a outra é exatamente na educação, porque quando nós falamos de educação, nós estamos a falar de vários players, nós estamos a falar de vários sujeitos para que o sistema educacional aconteça. E hoje, por conta desta situação inusitada que todos nós pelo mundo, por este planeta chamado Terra, estamos a viver, estamos a ser confrontados com novos desafios, em particular dentro da área escolar. Então, a primeira, digamos assim, a primeira provocação que eu quero aqui trazer é exatamente isso. Aquilo que nós estamos a falar é de mediação escolar no sentido de escola, e falando de escola nós estamos a falar de todos os sujeitos que intervêm nessa comunidade escolar. Isto é, quando nós falamos desses sujeitos, nós estamos a falar, óbvio, de alunos, óbvio, de professores, mas também estamos a falar de assistentes de educação, auxiliares de educação, pessoal administrativo, motoristas, porteiros, diretoria da escola e os pais. Além disso, ainda os elementos que estão à volta da comunidade escolar. Então vejam como, quando nós falamos em mediação escolar, nós estamos a falar de facto de um projeto, ou de projetos, como a Ale trouxe, aí vamos ter a oportunidade de falar do Alegro e também de outros projetos em curso, que trazem esta necessidade de nós olharmos para a mediação escolar com este foco abrangente e com este foco sempre inclusivo. E a outra questão, que é desde já um pormenor que é muito importante de nós trazermos quando falamos do conceito ou da definição de mediação escolar, é a circunstância de que a mediação escolar ela tem particularidades, isto é, em relação aos outros processos de mediação, há aqui uma especificidade quando nós falamos do processo de mediação escolar. E essa grande especificidade é que esta mediação ela é feita entre pares, isto é, por regra, ela é feita em comediação, nós temos um conjunto de 2 mediadores, e não é um mediador e outro comediador, são 2 mediadores, então ela, por regra, ela é feita em comediação. E a outra particularidade também é que, quando nós falamos de mediação entre pares, diz respeito a que os mediados e os mediadores têm a mesma classificação em termos sociais, isto é, se eles dentro daquele contexto, dentro daquela realidade, se nós temos um conflito entre 2 alunos, os mediadores vão ser 2 alunos. Se nós temos um conflito entre aluno e professor, os mediadores vão ser um aluno e um professor. E isso é muito importante para nós entendermos o que é isto da mediação escolar, que é diferente, não é? E aí também é importante trazer da figura do mediador escolar em termos da regulamentação do MEC, não é? Porque o MEC no Brasil, ele traz uma figura a que ele chama de mediador escolar, mas não é essa a mediação escolar que nós estamos a falar. Então, trazer aí essa clarificação, eu acho que de início também é muito importante, porque vai permitir que nós consigamos aí desenvolver este conceito e aprofundá-lo. E falar nisso também implica, eu já comecei aqui a trazer um pouquinho, mas nós desenvolvermos que tipos de conflitos é que é possível nesse contexto. Tu queres avançar aí com alguns? Só complementando uma parte em relação ao que comentou, Dulce, é realmente isso, nós temos uma complexidade e acabamos tendo várias pessoas que estão direta ou indiretamente nesse contexto do ambiente escolar, né? E como comentou, existe vários métodos, né? Esse que a Dulce comentou é um deles, e vamos falar um pouquinho depois também dessa em pares um pouquinho mais, porque o Rio Alegre também adota essa ideia da mediação em pares, porque também acreditamos que seja uma excelente forma de
de resolver o conflito e também de forma pedagógica, que vamos falar um pouquinho mais depois também em relação aos benefícios da mediação escolar. E falando agora... Ia só te complementar, porque, para justificar porque é que existe essa especificidade na mediação escolar, não é? Porque quando nós falamos das várias áreas da mediação empresarial tem especificidades de processo, mediação familiar tem especificidades de processo, mediação na área da saúde e por aí vai. Mediação escolar tem esta especificidade em concreto, justificada por quê? Porque a linguagem do conflito é uma linguagem que ela tem gerações, e aquilo que aquela linguagem significa numa determinada geração não tem o mesmo impacto ou o mesmo efeito ou até o mesmo significado que em outra. E por isso é que é tão importante esta especificidade em relação à mediação escolar, de nós dizermos que ela é e ela precisa de ser respeitada como mediação entre pares, porque os pares, eles conseguem discernir melhor, eles conseguem entender melhor o que é que está em causa em relação aos interesses e às necessidades, ou seja, aquilo que está por detrás, por baixo da linha d'água. E aí falam íamos falar... a mesma linguagem, né? Isso, exatamente, eles falam a mesma linguagem, e não trazem a questão da autoridade, que quando nós temos um terceiro, e aí certamente, tu te lembras, porque todos nós passámos por isso. Na escola, quando nós tínhamos um problema, por regra, a nossa tendência era ir ter com o professor, era ir ter com o auxiliar de educação, porque eram pessoas mais velhas e que nós víamos como autoridades dentro da escola, que é um conceito completamente diferente deste que nós estamos a trazer, de modelos e de propostas de trabalhar a mediação escolar, e aí entrarmos nos tipos de conflitos, que eu te ia passar aí a palavra para tu trazeres um pouquinho nesse contexto. Sim. Os tipos de conflito que nós vemos no dia a dia é a questão do palavrão, fofoca, empurrão, briga, isolamento, discriminação, a questão do bullying, que pode ser tanto presencial quanto no meio virtual, que nós vemos muito hoje. Também questão de ameaças, chantagens, principalmente com os mais novos, pegando e escondendo alguma coisa do colega. São coisas que, ao nosso olhar, muitas vezes pode parecer algo pequeno, mas que para eles, diante do contexto, tem uma conotação completamente diferente, né? E até aqui coloco a importância de nós temos limites. Tem alguns tipos de conflitos que nós não abrangemos dentro dessa questão e desse formato que nós estamos falando aqui da mediação escolar. E aqui até a Dulce pode falar melhor do que eu, mas é quando nós estamos diante de um ato infracional, né? Nós temos ali um limite. Quando se trata desse tipo de comportamento, aí nós podemos ter outras formas de resolvê-los, que também pode vir inicialmente com uma forma construtiva, mas que tem que ter um direcionamento diferenciado. Então, ou seja, a mediação escolar, ela não abrange tudo de forma ilimitada. É importante já previamente perceber qual é o contexto e as necessidades daquela escola e já previamente preparar. Quando estamos diante desses conflitos, será através desse meio. Quando passamos desse limite, estamos diante de um ato infracional, então faremos isso. Até a Dulce tem mais experiência em relação a isso, porque, se eu não me engano, aquele projeto aqui no Brasil envolvia o Ministério Público, não foi? Era isso que eu te ia dizer. É muito curioso essa questão do ato infracional e do ato disciplinar, não é? Porque é disso que nós estamos a falar no fundo. Isto é, nós estamos a falar de que existem algumas situações, algumas condutas ou alguns comportamentos, pelas próprias regras da própria escola, eles são considerados como indisciplina, e em relação a esses não há, digamos assim, nenhuma limitação, nem há nenhuma objeção, todos eles podem ser mediáveis, e aquilo que nós entramos é na questão, e os atos que são atos infracionais? Será que esses atos que são infracionais, todos eles ou nenhum deles pode ser mediável? E isso tem sido digamos assim, uma conversa, que é uma conversa muito ténue, mas que é uma conversa muito delicada, mas que é uma conversa que ao mesmo tempo também é muito querida, porque ele não só entra no campo da mediação escolar, como ele inclusive pode ir também para algumas práticas que são as chamadas práticas restaurativas. São dois métodos, dois modelos diferentes de trabalhar os conflitos na área escolar.
Aquilo que na assessoria que eu dou às escolas, na implementação de projetos de mediação escolar, eu sempre digo, é que é necessário envolver toda a comunidade escolar quando nós estamos a trazer um processo, um projeto desta magnitude. Em especial, a diretoria das escolas. Porquê? Porque, por norma, quando acontece um ato infracional, é internamente desenvolvido ou feito, realizado todo um procedimento para que esse ato chegue à diretoria, para que ela eventualmente chame a polícia, faça denúncia, ou o que for. E aquilo que eu costumo dizer é o seguinte, olha, qual é que é o propósito ou o objetivo com essa ação? Se essa ação é de ressocializar, se essa ação é de cuidar, se essa ação é de facto de acolher e educar, por que não experimentamos antes uma tentativa, porque a mediação é sempre voluntária, então também na mediação escolar a mediação é voluntária, por que antes não há essa tentativa de mediação? Óbvio que aí nesses casos tem que ser acompanhada ou supervisionada por um mediador mais experiente, por um mediador que tenha um background diferente e que consiga gerir esse tipo de questões que são mais sutis em relação aos conflitos, mas é também sim possível. Então, vou-te dar alguns exemplos. Pichação da escola, pinturas, aquelas pinturas rupestres que de vez em quando aparecem nos banheiros, que de vez em quando aparecem nas próprias paredes da escola. É sem dúvida uma infração, mas ainda assim, será que todas elas são resolvidas se nós acionarmos aquilo que é o processo que está regulamentado, ou se nós tivermos outra conduta, elas podem ter outro caminhar diferente. Tudo dentro do respaldo, tudo dentro da orientação. Da mesma forma, furtos simples, por exemplo, porque há algumas pessoas que têm essa situação e essa questão. E aqui nós pensarmos que não estamos, mais uma vez, só a falar de conflitos entre alunos. Vai depender da idade dos alunos na escola, mas sim, é possível nós trabalharmos não só conflitos que são relacionados com a indisciplina, mas também alguns que são relacionados com atos considerados como infração. E por isso é que é tão importante, desde a diretora até quem tem a responsabilidade de um projeto de mediação escolar, estar disponível para fazer uma triagem, para fazer uma avaliação do conflito, dos elementos do conflito, do contexto, e fazer o convite. Porque como ele é voluntário, é sempre dito aquela velha questão que é, olha, existe esta possibilidade, você quer experimentar ou eu já vou começar a abrir o processo e a fazer a denúncia e a participar da situação de uma forma oficial. E isso é muito interessante de ver a diferença também do tipo de conflito com as idades, não é? E isso que você falou, Dulce, é muito importante, porque o processo, ele faz parte do problema. É uma coisa que aprendi com a Ana Gonçalves e sigo replicando, porque para mim foi um divisor de águas. Então, quando nós temos isso bem alinhado, como você comentou, com a direção, com todos os envolvidos, na hora de implementar isso, com certeza o resultado é outro do que simplesmente chegar impondo um processo, né? Então essa construção desde o início, ela precisa ser colaborativa. E é um dos pontos quando nós estamos diante dessa consultoria, porque é direcionado para aquela escola específica, para aquele contexto. Só assim nós conseguimos desenhar o melhor sistema para as necessidades ali. Então, essa questão de alinhar bem o processo, alinhar bem quais são os tipos de conflito, até onde fica esse limite para então seguirmos um segundo processo, enfim, todos esses detalhes são realmente essenciais para que a implementação ela seja mesmo benéfica e satisfatória para todos. Sem dúvida. Isso é algo que é fundamental e falar de mediação escolar ou falar de qualquer tipo de mediação implica falar de processo, porque ele tem etapas, ele tem momentos, ele também tem os sujeitos que estão envolvidos, e aí você falou dessa questão dos sujeitos, e há um dos elementos, dos envolvidos que é fundamental, que são, quando nós implementamos um projeto de mediação escolar, nós precisamos de envolver os pais daqueles alunos, porque, sim,
no final das contas, o principal objetivo do projeto de mediação escolar é trazer novas competências, novos conhecimentos, novas habilidades e novas atitudes para os alunos. Mas eles são, na implementação do projeto, são os últimos a terem acesso ao projeto, porque é importante que toda a comunidade esteja interiorizada sobre aquilo que vai acontecer, como é que vai acontecer, quem é que vai estar envolvido, quais é que são os benefícios, então também aí quais é que são as expectativas e quais é que são as vivências efetivas que eles podem esperar de uma proposta destas. E aí envolver os pais, no sentido deles saberem, deles tomarem conhecimento que alguma coisa vai acontecer na escola, é muito interessante. Eu lembro-me que num dos projetos que nós depois vamos falar à frente, aconteceram várias situações de reação dos pais, nomeadamente dizerem assim, eu não sei o que é que a escola de facto está a fazer com o meu filho, mas algo está a acontecer porque o comportamento dele, a atitude dele mudou. E aí é muito interessante de ver como é que essa questão de nós sermos influenciadores do nosso eixo, do nosso núcleo, ela nos traz. Então entramos aí também num outro tema que tem a ver com essas expectativas, não é? Como é que nós alinhamos expectativas destes diferentes atores e como é que tu enxergas isso nessa nossa questão aqui da mediação escolar? Aqui, desculpa, Du, só para eu perceber essa questão, você fala de alinhamento de expectativa entre a comunicação entre eles ou aqui falando dos diferentes atores em relação ao projeto em si? Só para eu perceber. Ao projeto em si, quando nós falamos das expectativas e quando nós falamos das vivências efetivas em termos daquilo que acontece, não é? Ou seja, nós dizemos, olha, vai iniciar-se um projeto de mediação escolar nesta instituição. E nós vamos convidar os pais e vamos falar sobre isso. E por vezes há aquela questão de, ok, então agora vão deixar de haver conflitos, nomeadamente, por exemplo, a expectativa da diretoria da escola. Que bom, eu vou deixar de ter conflitos. Ou dos próprios professores. Maravilha, as minhas aulas agora vão ser fantásticas porque os alunos não vão dar problema na sala. Então, isso são expectativas que se criam muitas das vezes quando nós falamos de mediação escolar, que as pessoas entendem que vem aí uma varinha mágica e agora vai tudo terminar, não é? Então, como é que nós conseguimos aí alinhar essa expectativa? Eu acho que a primeira coisa é justamente o olhar para o conflito, né? Quando nós estávamos ano passado, nós começamos a implementar o Rio Alegro e foi justamente a formação com os professores. E nesse momento, a primeira coisa que nós começamos, antes de falar sobre a mediação escolar em si, foi falar o que é o conflito, como que vocês veem um conflito. E ali nós percebemos que, normalmente, como nós estamos acostumados quando fazemos essa questão, né, Dulce? As pessoas veem como algo negativo, como algo pesado, como algo que eu prefiro evitar, ou então é briga, já tem aquela conotação muito pesada. E quando nós direcionamos e mostramos uma nova vertente, que é justamente da colaboração, uma oportunidade para pensar além, para construir com o outro uma solução e efetivamente resolver aquela situação e não negar a existência ou ceder, enfim, todos esses detalhes que nós estamos acostumados, nós passamos a ver o conflito de forma diferente, porque onde há ser humano há conflito. Então, nós já começamos explicando o que é o conflito e mostrando que o conflito sempre existirá. O que vai mudar é essa nossa reação ao conflito, é a forma como nós vemos o conflito. E só esse clique, eu digo que faz muita diferença, porque vi na prática com esses professores, eles, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma, realmente levava já para uma conotação pesada, já era aquela discussão mesmo entre nós. Então, por isso que é tão importante envolver todas as pessoas, porque elas passam a lidar com o conflito, a perceber oportunidades onde antes não era possível. E um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui é justamente quando nós fazemos um projeto, e agora falando já paralelamente ao Rio Alegro, ele foi idealizado justamente para ter sustentabilidade. Por isso que essa parte da formação, essa parte da preparação e também do monitoramento, ela é fundamental. Porque, na verdade, não somos nós que ficamos lá
no dia a dia? São eles, é a equipe da escola. Então, eles precisam perceber como que vão agir no dia a dia, o que pode ser feito e ter essas habilidades que você comentou, Dulce, no dia a dia, tanto para os alunos quanto para toda a equipe da escola e também os pais. Então, tem etapas, né, nessa parte da formação. Primeiramente é essa com os professores, depois dentro desses professores, quem que será o coordenador e o responsável para dar seguimento, e depois os alunos, depois os pais, justamente por isso, para ter essa preparação mais global e ao mesmo tempo dar ferramentas para que eles consigam chegar lá sozinhos. Tem a nossa monitoria, tem o nosso follow-up, mas quem é a peça fundamental, que nós estamos acostumados na mediação, a peça fundamental é justamente as partes, né? Então, eu acho que esse alinhamento dentro do contexto escolar, ele é fundamental. Isso que você estava dizendo fez-me também lembrar a questão e voltando aí ao tema das expectativas, que antes de se implementar esse projeto na escola, é muito importante nós fazermos aquilo que denominamos de diagnóstico escolar. Porquê? Porque cada organização, e uma escola é uma empresa, tem o seu próprio interesse, tem as suas próprias necessidades e tem os seus tipos de conflitos muito especiais. E algumas das vezes esses conflitos eles advêm da comunidade em redor. Então, de acordo, se nós estamos a falar de escolas privadas, que é que tem a ver com algumas das experiências que eu tenho, mas também se estivermos a falar de escolas estaduais ou de escolas municipais, têm outra realidade, têm outro contexto e têm outras necessidades. E também ainda existe um outro fator em relação a essa questão das expectativas, que é a idade dos intervenientes, ou seja, se nós estamos a falar de alunos que têm 5 anos, se nós estamos a falar de alunos que têm 10, que têm 15, eu nos meus trabalhos e nos meus estudos eu tenho dividido em grupos de 5 em 5 anos. E de acordo com esses alunos que o projeto trabalha, assim há um desenvolvimento não só daquilo que é o diagnóstico do conflito, mas também daquilo que é a necessidade de implementação desse mesmo projeto. E aí é muito interessante, eu também acho aqui partilhar a seguinte questão. Quando nós estamos a implementar um projeto de mediação escolar, importa nós, a equipe que está, ou a pessoa que está a fazer essa implementação, ela dividir os players, isto é, ela dividir os diferentes intervenientes naquela comunidade escolar, porque a linguagem que vai ter de ser usada é uma linguagem diferente de acordo com essas mesmas expectativas. Porque não só de conflitos entre alunos nós trabalhamos na mediação escolar, mas também de conflitos entre pais e escola e de conflitos entre os próprios pais. E isso é muito desafiador, porque às vezes um conflito pequeno que surge entre dois alunos, ele cresce e transforma-se num conflito entre pais que depois gera uma série de confusões e aí, como a Léa estava dizendo, são conflitos que hoje em dia não ficam dentro dos muros da escola, grupos de WhatsApp entre pais. Eles não imaginam a quantidade de mimimis que nós precisamos de entender e atender. Então, quando falamos desta questão das expectativas e quando falamos também destas vivências, o projeto de mediação escolar, ele começa por ter essa função, entre aspas, educacional, daquilo que eu tenho vindo a denominar o triângulo do conhecimento. Então, não só é necessário tratar com todos e dar competências e novos conhecimentos, novas habilidades, novas atitudes àquilo que são os adultos, sejam eles os professores, a diretoria, os educadores. Nesse triângulo do conhecimento temos conflito, temos comunicação e temos negociação. Então são 3 pilares essenciais àquilo que é a resolução consensual e isso não vem, sabemos nós, no plano educacional, porque são temas que, por regra, nós consideramos que todos temos intuitivamente conhecimento dos mesmos. E aquilo que nós estamos a falar deste primeiro momento do projeto de mediação escolar é desse diagnóstico. O segundo momento é de desenhar um plano, que seja um plano educacional nesta lógica consensual,
que faça sentido para aquela realidade escolar, para aqueles alunos, para aqueles professores, para aquela comunidade em geral, e depois, sim, num terceiro momento, é que nós vamos começar a implementar efetivamente a mediação. E aí é muito engraçado, acho que nós começarmos a falar também um pouco das experiências vivenciadas, não é, Lê? Em particular daí do Rio Alegre, o projeto de Santa Catarina, do nosso querido Guido, que temos aí em comum, teu pai, que é uma pessoa não só absolutamente maravilhosa e muito sensível, como de facto ele é um verdadeiro entusiasta deste projeto e deste modelo da resolução consensual, e é um fã incondicional, como é óbvio, da Alê, não é? E aí fala um pouquinho, como é que surgiu essa ideia e qual é que é a experiência que tu podes partilhar? Então, Dulce, realmente meu pai foi o idealizador inicial de tudo isso, porque a minha família tem um terreno aqui perto. Eu hoje estou em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e o terreno fica em Camboriú. Então, ele sempre teve uma vontade muito grande de ter um projeto social e começou a falar com as pessoas, e é uma coisa incrível como uma coisa boa, de coração e sem pretensões, ela acaba crescendo e unindo pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes lugares, que acabam se identificando com isso. Então, quando ele falou sobre essa questão, nós começamos a criar ideias, e o projeto, o Rio Alegre, ele acaba trazendo 4 vertentes, que é a música, que é o Damian, a Adriana, o Daniel, que são da Escola Harmonia, responsáveis por essa parte. É a parte da horta comunitária, que é a Cláudia, professora do Instituto Federal Catarinense, aqui da região também, responsável por essa parte. O esporte, que hoje nós já temos lá um campo de futebol, mas a ideia é aumentar também e explorar outros esportes, que o GUI, ele é o que está hoje à frente nessa parte. E temos a mediação escolar, que foi quando a Ana Gonçalves, a presidente do ICFML, ela amou a ideia e falou, não, vamos juntos. E foi quando nós começamos a idealizar em conjunto. Ela, com a experiência dela da Nova Zelândia, nos Estados Unidos, nós fizemos uma adaptação para essa realidade e essa construção em conjunto com a escola específica, que inicialmente nós começamos agora com a escola Joaquim Magalhães, que é aqui da região, mas a ideia é que fique mais transversal, principalmente a parte da mediação, que, como nós falamos, ela acaba impactando a sociedade como um todo. Então, a nossa ideia é chegar já nas outras escolas com essa preparação, com palestras, e aos poucos ir preparando para implementar em diversas frentes. E aproveito também para agradecer pelo Júnior, que também está à frente, com a Maísa, a Caterine, e principalmente o meu pai, que não tenho palavras, que sempre foi um grande apoiador e idealizador disso tudo. E aqui eu faço um paralelo também, Dulce, tomo aqui um pedacinho do tempo para isso, porque para mim essa região ela é muito forte, porque eu joguei tênis durante 9 anos na minha vida, e boa parte foi justamente no Instituto Larry Passos, pelo qual eu tenho uma imensa gratidão, e foi onde acho que começou tudo isso de gostar de estar à frente de projetos sociais, onde eu estava dentro do projeto social, tive a oportunidade de ver as diferentes realidades, essa questão da diversidade que é fundamental e nós vemos muito. E no projeto Rio Alegre é com escolas públicas, então nós vemos de tudo, temos pessoas de diferentes contextos sociais, e conseguir englobar isso tudo também é um desafio, porque a realidade de um aluno, de uma família é completamente diferente da outra. E então essa experiência vindo do Instituto Larry Passos acabou sendo aqui um grande motivador dentro, porque nós estamos falando do mesmo contexto. Até no dia da formação acabei me emocionando, porque eu tenho esse lado muito ligado aqui também por essa questão. Então é uma forma de estar retribuindo isso tudo. Então, quando nós idealizamos esse projeto, voltado aqui falando da realidade aqui da região do Rio Alegre, ele veio justamente com isso. Como que nós vamos abordar essas diferentes frentes, como vamos preparar, e aqui até é interessante ouvir a sua abordagem, Dulce. O nosso objetivo é sim fazer palestras e preparar de certa forma todo o contexto, mas não fazer a mediação em si com pais, com demais frentes, só nessa parte de preparação, um lado mais pedagógico.
o nosso enfoque aqui, pelo menos agora, né, nessa parte inicial, ela é voltada para o aluno, para essa mediação escolar em pares. Então, é nessa preparação, e claro, preparação dos professores e de toda a equipe, mas o enfoque principal é voltado para os alunos, para que eles tenham e incorporem essas habilidades que são fundamentais e que depois irão refletir diretamente nas questões profissionais futuras, como você estava dizendo, na questão da família, os pais acabam percebendo essa diferença e acabam se interessando ainda mais pela temática. Então, assim, de forma resumida, é um pouco nesse sentido a minha experiência e como tudo isso começou. Fantástico. Esse projeto, o Rio Alegro, é um projeto que, quando o teu pai me falou dele, eu pensei assim, nossa, tem absolutamente tudo para dar certo e, de facto, fazia muito sentido juntar tudo isto com uma gestão de conflitos, porque certamente os conflitos vão aí surgir. Então, trazer a mediação escolar numa lógica de um projeto social eu diria, a cereja em cima do bolo, porque, como tu trouxeste muito bem, estás a fazer o quê? É preparar esses jovens para o futuro. Eu chamo e denomino aquilo que é um projeto de prevenção de conflitos em termos da mediação escolar, isto é, quando nós pensamos nessa lógica preventiva dos conflitos e de trazer competências que consigam fazer com que aquelas pessoas na sua vida, na sua relação, elas tenham outra forma de enxergar o conflito, ou seja, começarem a identificar que o conflito é inevitável, havendo duas ou mais pessoas, ele vai surgir, ele vai acontecer, então como é que nós vamos reagir a ele? Então, saber de facto e entender isso é absolutamente notável. Então, essa é uma lógica de um projeto de mediação escolar numa área mais preventiva, que eu costumo dizer que, e aí voltando lá àquelas tais questões dos grupos de idade, 5, 10 anos são as idades interessantes para trabalhar nessa lógica preventiva, porque de facto a maturidade deles de entenderem aquilo que é a gestão e a resolução de conflitos ainda está, principalmente dos garotos com 10 anos, ainda está a ser estruturada. Depois, num segundo momento, nós podemos trazer o projeto de mediação escolar já numa lógica de gestão e eventualmente até de resolução. E aí, partilhando alguns dos projetos, dos maiores, daqueles que eu considero os maiores projetos em que eu estive envolvida, um deles foi de facto lá em Portugal, foi quando tudo começou, e eu cheguei à conclusão de que teria sido muito mais fácil na minha vida se eu tivesse tido acesso a temas do que eu denomino hoje do triângulo do conhecimento quando eu tinha 10 anos de idade, do que eu conseguir, ou do que eu ter tomado consciência de que me faltava fundamentação em relação a esse triângulo do conhecimento consensual apenas quando eu já tinha mais de 30 anos, ou quando eu tinha por aí 30 anos, eu devia ter 30 anos. E com isso, aquilo que eu me questionei foi como é que eu posso, ou o que é que eu posso fazer para ultrapassar esta questão, para ultrapassar este desafio. E lá em Portugal já havia uma pessoa que eu admiro, assim, de uma forma extraordinária, que é uma pessoa que tem uma história muito grande e uma experiência fantástica em mediação escolar, Elizabeth Pinto da Costa. E a Elizabeth Pinto da Costa, que sem dúvida é uma referência nacional e internacional na mediação escolar, ela numa palestra dela colocou-me esse alerta, esse bicho, só que ela trabalhava com escolas públicas e ela trabalhava ali com a geração dos adolescentes. E eu confesso, eu tenho um enorme desafio para trabalhar com adolescentes. E aí, por conta dessa provocação e de várias conversas que eu tive com ela disse-me, por que é que tu não elaboras e não pensas num projeto antes da adolescência? E eu, desafio aceito, desafio dado, desafio aceito. E foi por conta disso que aí lá na escola onde a minha filha tinha aulas, e que tinha filosofia para crianças, então tinha de facto que é um colégio com uma vertente muito filosófica e também muito de interiorização e desenvolvimento de outras capacidades, que eu propus a questão de fazer a implementação de um projeto que chamei de Clube de Mediação, porque toda a gente tem um clube de futebol, toda a gente tem um clube de ténis, não é? Que é a tua praia e o teu desporto.
mas também, porque não, trazer aí o clube de mediação. E lá eu trabalhei com uma turma que eles tinham 10 anos de idade, e estamos a falar de uma turma de facto de entusiastas e que foi muito interessante e que deu origem ao livro que eu escrevi sobre a mediação escolar, o Clube de Mediação, e aí eu até vou mostrar aqui para quem não conhece, esse aí, ok? E no Clube de Mediação, aquilo que eu faço é exatamente partilhar o que eu trabalhava lá. Então, entrando aí um pouquinho já na pedagogia, nessa lógica de prevenção, mas de já começar a trabalhar alguns conceitos com eles de gestão, eu trazia os temas teóricos para ter com eles uma abordagem muito prática. E através da prática de brincadeiras, de jogos, de atividades, de dinâmicas, eles iam interiorizando os conceitos. E eu partilho no livro algumas das dificuldades deles, dos desafios tidos, mas tem uma moça que eu nunca mais me hei de esquecer, porque ela diz-me no final do projeto assim, Dulce, eu não tenho perfil para ser mediadora. E eu perguntei-lhe, estamos a falar de uma garota com 10 anos de idade, ok? Eu perguntei-lhe, mas porquê a Júlia? E ela disse-me, sabes, eu gosto muito de dar a minha opinião, então eu não dou conta de ser mediadora. E o que eu acho mais fantástico nesta colocação que ela teve, nesta partilha que ela teve comigo, foi a tomada de consciência do que é o desafio de ser mediador e de que assumir que não dá conta de exercer essa função é absolutamente fantástico, extraordinário. E isso é um dos casos, muitos, que eu tenho lá dessa experiência do Clube de Mediação. Aqui no Brasil, eu tenho tido várias experiências, mas as duas que eu considero mais marcantes são, de facto, a experiência com o projeto NESC, que é um projeto da Defensoria Pública de Minas Gerais, desenvolvido pela defensora Francis Coutinho, em que ela trabalha exatamente com essa faixa etária que lá a Elizabeth Pinto da Costa trabalhava, que é a adolescência. Então aí foi um enorme desafio para mim, e foi uma grata surpresa, porque ela tinha dificuldade de trabalhar com o grupo de geração que eu tinha, facilidade. Então aí nós cruzámos e foi um trabalho absolutamente extraordinário, fantástico, porque inclusive ela trabalhou com escolas que chegaram a decretar o recolhimento obrigatório, em determinada altura em Contagem. Então é um projeto muito desafiador, trabalhar com adolescentes em comunidades de risco, em comunidades que têm várias questões de toxicodependência, de tráfico e outras. Então aí foi de facto um projeto, e é um projeto não só de formação e de prevenção, mas também de gestão e resolução, com experiências fantásticas de criação de mediadores, em que uma das memórias, assim, de uma forma geral, e até por conta daí do nosso tempo, que eu tenho mais forte, é a questão daquilo que nós estávamos a falar ao início, da autonomia. E esses alunos, eles ficaram tão autónomos que eles próprios, depois de terem sido capacitados como mediadores, terem sido mediadores na sua escola, eles mantiveram o link com a escola, para eles serem os multiplicadores desses mediadores e para eles serem os supervisores desses mediadores. Então, é algo que transforma a comunidade. É um projeto a curto e médio prazo, mas que é fantástico. E o outro, que é o terceiro, foi um projeto aí com o Ministério Público de Minas Gerais, em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, que aí foi um conjunto de escolas em Araçuaí que elas próprias se reorganizaram e geriram para que elas, entre elas, como elas não tinham todas pessoas suficientes e com possibilidade de fazer a formação, elas próprias se disponibilizavam a prestar esse serviço em outras escolas. Então, isto para dizer o quê? Aquilo que nós estávamos a falar em termos destas experiências e da partilha das experiências, que não há um modelo único, não é? Em termos da sua implementação, ele de facto precisa ter em consideração a comunidade, precisa ter em consideração o contexto, mas é muito importante, no meu entender, nós buscarmos, óbvio, fontes até em outros países, mas nós não podemos esquecer da realidade local, das questões culturais,
porque se nós não tivermos esse respeito, pode haver um choque, e não só pode haver um choque, como o resultado pode não ser o mais adequado. Então, essa aí é, assim, de uma forma bem resumida, essa é uma das questões. E tu tinhas falado aí do modelo utilizado no Rio Alegro. Queres abordar um pouquinho mais sobre isso? Só fazendo um paralelo agora com a sua fala, Dulce, realmente, essa é uma inspiração e é adaptado do que vem de fora. Nós não podemos, isso eu acho que é transversal, né? Qualquer tipo de projeto, não podemos simplesmente ver algo fora e implementar diretamente. Nós temos que olhar para o caso concreto e adaptar para as necessidades ali presentes. Então, isso é fundamental e vem ao encontro do que nós estávamos falando do direcionamento, da preparação, da análise dos conflitos, enfim. Você também comentou da questão de jogos, de trabalhar os conceitos, né? Sobre isso eu até separei aqui algumas cartinhas, que é eu na escola, que emoção é essa? São coisas que... E também o Grok, não sei se vocês conhecem, que agora nós temos utilizado bastante, que é o trabalho complementar, digamos, né? Para além da mediação em pares, da preparação de todo esse processo, paralelamente é importante trabalhar com leveza esse contexto que muitas vezes, como nós vimos, ele é pesado, ele acaba sendo negativo. Então, trazer todo o ambiente escolar para refletir sobre emoções, refletir sobre comunicação, saber efetuar perguntas de forma construtiva, que tudo isso são ferramentas que ajudam e muito nas nossas relações. E quando nós conseguimos construir esse ambiente de confiança, esse ambiente onde nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui num lugar em que ninguém irá julgar, nós estamos aqui para construir e chegar num consenso em conjunto. Tudo quebrando esses paradigmas e às vezes crenças limitantes que nós temos e muitas vezes porque não tínhamos contato sequer com esse tipo de aprendizado e de habilidade. Então, aos poucos, nós vamos implementando e colocando no dia a dia deles outras formas de ver a mesma situação, de ver aquela questão. Até foi um dos dizeres de um dos alunos, foi justamente esse, poxa, agora eu percebi o que magoa o meu colega, porque para mim aquilo não magoava, mas nessa situação eu percebi que para ele é algo importante. E assim eles vão sozinhos chegando lá, vão percebendo que existem outras formas, outras realidades e vão trabalhando o conflito em si, né? Então é lindo e é transformador e é como você também indicou, é algo que acaba sendo a curto e médio prazo, mas principalmente a longo prazo, porque futuramente são essas crianças que estarão no mercado de trabalho, que são os cidadãos, que são os políticos, que estarão à frente nas empresas. Então, é isso, eu acho que motiva tanto as pessoas envolvidas. Eu falei algumas delas aqui, mas tem várias pessoas que estão envolvidas. Então, é lindo e é realmente muito motivador nesse sentido, por todos esses benefícios diretos e indiretos do projeto em si, né? Extraordinário, é isso mesmo. E trazer essa questão da divulgação desses projetos, e aí aproveitando aqui está o Jefferson, estava-nos a questionar sobre se existe ou não este projeto com adolescentes em escola pública no Brasil, aí eu já trouxe que sim. O MESC é um projeto público, inclusive vocês podem pesquisar, eles têm página de Facebook com vídeos absolutamente assim, eu diria, não só engrandecedores, mas de facto muito inspiradores, vídeos feitos pelos próprios alunos, então é delicioso. Por exemplo, vejam, há um em concreto que eu sei que o aluno em questão, ele era autor de bullying com uma outra colega. Os dois fizeram parte do projeto e no final eles não só partilham, como eles participam em grupos conjuntamente. Então de facto estamos a falar de projetos transformadores. Em particular na Bahia, eu sei que existem alguns movimentos, sei que existem pequenos projetos, mas aquilo que importa e aquilo que interessa é se vocês têm contacto com uma escola, se vocês têm veem que isso é de facto algo que vos desperta o interesse, venham saber mais, venham conhecer mais, porque existe não só a bibliografia disponível na internet, como também nós partilhamos vários conteúdos que vos podem ajudar
exatamente a trazer esse desafio e a trazer esse desenvolvimento. E aí também trazer aqui a própria Simone, que estava a falar aqui e a partilhar connosco, que ela se formou recentemente em Direito exatamente por conta de uma questão que aconteceu com o filho dela na escola e como isso impactou. Então, quando nós falamos de conflitos escolares e quando nós falamos de situações que acontecem na escola, elas podem até nem nos influenciar diretamente, mas indiretamente elas têm essa consequência que é muito importante nós trabalharmos, e não só em projetos sociais como o projeto definido pelo Guido, o projeto sonhado, não é? Sonhado e concretizado pelo Guido, o projeto Alegre, como outros projetos, como esse que eu gostava de falar, o projeto MESC, que é da autoria da defensora Francis, que ela vem dos recursos dos direitos humanos e depois transforma-se aí nesse projeto agregador fantástico, que nós estamos a trazer o quê? Essa transformação, MESC é mediação escolar, ok? De Minas Gerais. Vocês coloquem MESC no Facebook, que vocês vão ter lá, e não só ela é extraordinariamente agregadora, como gosta muito de desenvolver e de partilhar e de dizer tudo isso. Quando nós falamos destes projetos em geral em concreto, e falarmos aí de modelos, Alê, não sei se você quer trazer mais alguma coisa sobre isso. Eu ia comentar que às vezes as pessoas pensam, nossa, mas é mais uma coisa para implementar, é mais um trabalho para o professor ou para a escola em si. E não, pelo menos falando aqui do modelo que nós estamos implementando no Rio Alegro, é justamente o oposto. Os professores, os diretores e todos os funcionários, eles vão ganhar mais tempo, porque primeiramente são os próprios alunos que na hora do intervalo, aproveitando aquele tempo que é comum para todos, eles vão resolvendo os conflitos em pares, de forma resumida aqui, né? E só no segundo momento, caso eles não resolvam um conflito, ou como nós estávamos falando, se for um conflito que passe da alçada da parte da mediação escolar, é que vai para o segundo procedimento. Então, os professores acabam ganhando tempo e ganhando tranquilidade, porque se os alunos começam a lidar com o conflito de forma construtiva, deixam de ficar remetendo a essa terceira pessoa para decidir, levando para o professor, para o psicólogo, para o diretor, todas essas questões, então eles vão acabar ganhando tempo, vão acabar tendo um ambiente que o intervalo nós sabemos que é aquela confusão, que muitas vezes é onde acontece muito conflito. Então eles começam a construir isso e, como nós falamos, ele acaba sendo preventivo e pedagógico. Então, aos poucos, aquilo vai alcançando ainda mais. Inicialmente, só alguns alunos eles acabam entrando, eles são meio receosos, depois eles percebem a amplitude e começam a querer participar e vão entrando junto. Então, é muito bonito de ver mesmo. Eu vi que algumas pessoas perguntaram sobre literatura nessa temática. Eu vou deixar também aqui o meu contato, que vocês podem pedir nesse sentido. E também falo em relação ao projeto Rio Alegro. Se alguém quiser, tiver vontade de participar, tiver alguma ideia, todos são bem-vindos. E nesse especificamente, não é só a mediação escolar, mas também a questão da horta comunitária, do esporte e também da música. Então, essa multidisciplinariedade acaba enriquecendo e dando abertura para várias pessoas. Eu aproveito para dizer a todos aqueles que nos veem que a Levi tem um canal do YouTube, onde ela tem vários vídeos com um conteúdo fantástico. Então sigam a Levi lá no canal dela, vejam os vídeos dela, o conteúdo dela, e fiquem atentos também com esse projeto Alegro, porque ele veio para ficar e veio para ser uma referência, não só em Santa Catarina, mas aí no Brasil. E com isso, em particular, o Jefferson está aqui a perguntar se nós vamos responder às perguntas. Eu estava aqui a ver algumas e a responder, Jefferson, a sua em concreto, de se na Bahia tem ou não projetos de escola trabalhando com adolescentes. Eu não conheço nenhum em concreto, para te dizer, tá? Eu conheço vários projetos em escolas privadas. Em escolas públicas, esses que eu te falei, de Minas Gerais, quer com a Defensoria Pública, quer com o Ministério Público. Se vocês tiverem mais alguma outra pergunta da nossa parte, vocês podem dizer,
Eu vou adiantando aí que esse benefício, ou essa vantagem que a Ali falou em relação à questão dos professores ficarem mais focados com aquilo que é verdadeiramente a sua função, que é educar, não é? Que é educar no sentido de partilhar conhecimento, de trazer conteúdos, eles ficam mais disponíveis para isso. Então, o modelo no sentido do processo de mediação escolar, aquilo que traz, vou só escrever aqui, o nome do projeto de Minas Gerais é MESC, ok? Esse é o nome aí do projeto de mediação escolar. E é possível fazer contato com eles, sim. Vão na página do Facebook do MESC, entrem em contato com a responsável, que é a defensora Francis Coutinho, ok? E aí, aquilo que eu devia dizer também era que quando nós falamos em benefícios e em vantagens da mediação escolar, nós temos esse benefício que a Léa trouxe, de que os professores e a própria direção da escola, ela fica com mais tempo para conseguir o foco que é a concretização efetiva dos seus objetivos. Não só as mediações... o Jefferson está a dizer que lhe parece que são mais precisos para as escolas públicas do que para as privadas. Eu confesso-te que isso pode ser uma crença limitante, porque da experiência que eu tenho tido, as escolas privadas, elas podem sim ter outro tipo de conflitos, mas olha que não têm menos conflitos. São conflitos de outro estilo, são conflitos com outro contexto e com outras realidades, às vezes muito mais profundos do que aquilo que nós podemos imaginar. Mas para nós conflito é conflito, e aquilo que nós mais, aqui neste caso, sabemos é que eles não param. Então, voltando só ali no que eu estava a dizer dos benefícios e das vantagens, não só tem para os professores, como também tem para os próprios pais, como também tem para a própria relação familiar. E isso com depoimentos que eu já cheguei a ter, não só de pais, mas de avós, de virem ter comigo e me perguntarem o que é que eu tinha feito à neta dele, porque de facto eu tinha feito alguma coisa porque não era a mesma neta. Aquela pessoa que por regra era refilona, respondona, malcriada, não mais estava a ter esse tipo de comportamentos, muito pelo contrário. E isso admirou aquela pessoa que já era avô e que veio falar comigo, e eu expliquei-lhe o que é que era o projeto e o que é que nós fazíamos, que na verdade não éramos nós que fazíamos. Nós aquilo que fazemos como dizia o meu pai, nós entregamos a cana e dizemos como é que ela funciona. Mas quem pesca, não é? Quem tira o peixe do mar, são os intervenientes. E isso é de facto aí nossa missão e o nosso projeto e a nossa proposta quando falamos de mediação escolar. Ale, estamos aí em reta final, conta. Oi? Não, só ia comentar que é isso que é tão rico, né? É justamente isso, é dar as ferramentas e tornar essa realidade sustentável para que deem continuidade, porque se nós não fazemos dessa forma, nós vemos que muitas vezes os projetos morrem, porque não tem como pessoas externas estarem o tempo todo, ou isso acaba limitando. Então, até a preocupação do Jefferson, quando nós falamos de escola pública, nós temos limitações em relação à parte financeira, nós temos as questões políticas, que sabemos que vai ter uma eleição, isso pode mudar toda a estrutura da escola. Então, quando nós fazemos de forma sustentável, é justamente com esse olhar, para que funcione e tenha resultado sozinho. Então, são eles próprios que conseguem dar seguimento a essa roda, né? E é realmente muito motivador, e muitas vezes eu sinto, Dulce, que é para eles também. Então, nessa formação do ano passado com os professores, eles chegaram a chorar na formação, porque ficaram tocados, porque eles sabem as necessidades das crianças, eles sabem da importância de ter esse olhar. Então, eles já queriam sair implementando em todas as escolas, em tudo. Então, é muito lindo de ver e realmente bem motivador. Sem dúvida, é fazer, semear multiplicadores. O projeto de mediação escolar, na sua base, na sua gênese, para mim, é isso que ele tem como motivador. Nós, quando trabalhamos em mediação escolar, nós trabalhamos, de facto, multiplicadores. E isso é algo que é muito interessante. Então, para quem perguntou aí por bibliografia, quem perguntou aí por leituras, hoje em dia já começam a ter algumas.
façam uma pesquisa aí forte no seu Google, que vocês vão ver que já existem algumas, em particular, quer a Lê, quer eu, partilhamos também não só conteúdos, mas também documentos e, como eu falei, o meu livro é um deles, mas é mais em termos de dinâmicas práticas, então é um romance, é uma história, onde eu partilho aquilo que eu fazia com eles em relação a alguns temas, como é que na prática eu fazia isso, mas vocês já sabem que quer eu, quer a Ali, estamos à vossa disposição, como eu disse aí nos contactos dela, em relação àquilo que é o canal do YouTube dela e também ao Instagram pessoal dela. Então vamos nos mantendo em contacto e esperemos, pelo menos assim eu diria, que vocês tenham ficado aí com essa vontade de serem também vocês multiplicadores nesta área que é a mediação escolar e que hoje em dia está a sofrer uma enorme revolução. A educação, a escola, então precisamos de olhar para ela com outros olhos. Ale, para finalizarmos, conta-me. Não, eu ia só finalizar com a frase do ICFML, que é juntos fazemos a diferença. E eu acredito muito nisso. Em cada um de nós podemos sim ser essa pecinha para começar a implementar na sua região, no seu contexto, e aos poucos sermos essas pessoas pacificadoras e transformando a sociedade pouquinho a pouquinho. Então, fica esse nosso convite, né, Dulce, para que juntos consigamos... Exatamente, eu ia complementar que juntos nós também chegamos mais longe, não chegamos mais rápido, mas chegamos mais longe, porque há pessoas que têm ritmos diferentes e que nós precisamos de integrar todos, e é exatamente isso que o projeto de mediação escolar faz, é trabalhar a inclusão e trabalhar a diferença. Bom, da nossa parte, de mim e da Lê, muito obrigada pela vossa presença, pelos vossos comentários aqui para nós, sejam sempre muito bem-vindos a estes nossos momentos e fica a dica de que continuem aí a trabalhar conjuntamente connosco para que não só consigamos ir mudando aquilo que pretendemos, como também para transformarmos sonhos em realidade, que é aquilo que nós estamos aqui a falar hoje, quando nós trabalhamos e quando nós falamos de mediação escolar. Esse é o subtema do meu livro, então é Clube Mediação, transformando sonhos em realidade. E é isso que nós fazemos aqui cada vez mais e cada vez com mais força. Ale, muito obrigada pelo teu tempo. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, agradeço pela participação de todos e finalizo com essa frase do Fernando Pessoa, que é: tenho em mim um pedacinho, né, um trecho, tenho em mim todos os sonhos do mundo. E sigamos juntos por essa busca. Isso mesmo, sigamos juntos. Guido, muito obrigada, parabéns pela filha maravilhosa que você tem. E também pelo projeto que de facto é muito fantástico. Beijo a todos e até ao nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.